Venho aqui novamente comentar sobre Attack on Titan. Dessa vez escolhi comentar sobre a sequência de luta entre Levi e Bestial dessa quarta temporada. Oi pessoal! Escolhi falar da luta do Levi contra o Bestial, pois é uma sequência de cenas que nos empolga bastante. Eu gosto bastante dela. Aqui vou explicar porque acho que ela é uma sequência boa e também vou comentar sobre alguns pontos que eu acho que poderiam melhorar. Lembrando que toda essa análise que estou fazendo é baseada na minha opinião, você pode ficar livre para discordar. Nessa sequência de cenas não encontramos nenhum plano sequência, ou seja, uma sequência de ação inteira sem cortes, como pudemos ver na primeira vez em que eles se enfrentaram, no caso na terceira temporada. Não vemos também animações que colocam um esforço acima da média, e que também vimos na luta da terceira temporada. Nessa sequência vimos animações que estão de bom tamanho, resoluções muito boas do Titan Bestial e um jogo de 2D e 3D que vou aqui comentar cena a cena. A primeira cena vemos o Levi bem no fundo, passando rapidamente, e assim ele chega, passando rápido pelo Zeke para ter seu embate de frente. Quando o Levi passa, a câmera dá uma leve chacoalhada, isso se chama câmera shake. Eu gosto dessa resolução porque parece que o Levi interfere na câmera quando passa perto dela, no caso, chacoalhando a câmera. Na cena que antecede essa, vemos um efeito de flare bem rápido. Elemento que foi bastante utilizado nessa temporada para compor junto com os VFX. Vemos esse efeito também de uma forma bem sutil no cristal da Lyra Tybur, nessa cena da Mikasa, onde também aparece em poucos frames. Temos esse efeito em várias outras cenas, mas estou citando aqui os que mais marcaram. Eu acho que combina muito bem onde foi utilizado, como se fosse uma espécie de reflexo tanto no cristal como nas lâminas do DMT. Estou pontuando isso pois é algo diferente. Por mais que seja um detalhe que o estúdio trouxe, um recurso pouco utilizado em temporadas anteriores, e que a MAPPA trouxe de uma maneira muito eficaz. Além da utilização dos flares em cenas de batalhas, vemos muito desses flares nas lamparinas que utilizam em cenas à noite, além de outras cenas específicas. Temos que ressaltar aqui que em essas cenas que tem bastante flare, como no exemplo da sala que tem a mesa no meio, tem uma certa complexidade de se compor para que fique boa. E como vemos em todas as cenas, vemos que ela se mantém bastante fiel à linguagem artística que criaram. Voltando para a análise das cenas, eu gosto muito da animação de quando o Levi se aproxima da câmera. Ele está bem lá no fundo, ele troca a corda do DMT, justamente para trocar a direção em que ele está indo. Provavelmente quando ele solta o gás do DMT, ele vem rapidamente em direção à câmera. Eu gosto disso porque mostra a diferença de velocidade de deslocamento no fundo e quando ele se aproxima da câmera, a velocidade vai aumentando. Logo depois disso, vamos para a cena onde Titã corre em direção ao Levi e ele contorna o braço do Titã cortando em pedacinhos. Essa cena é a que menos gosto na animação no geral. O início dela está muito bom, quando o Levi vem em direção ao braço do Titã Irracional. O problema vem a seguir. Não sei exatamente qual era a ideia, mas achei que o espaçamento do Levi em alguns pontos muito pequeno e em alguns pontos o espaçamento muito grande. O que por si só não é um problema porque isso é muito comum na animação. O problema desse uso nessa cena em específico é que não parece muito bem aplicado nos pontos que eram necessários. Comparando com a cena que o Imai fez para o Witch, lá da terceira temporada, temos um espaçamento melhor. Vejam que quando o Levi começa a cortar o braço do Bestial, o espaçamento é bem menor, e quando o Levi chega na metade do braço, o espaçamento aumenta, e no final volta para um espaçamento semelhante ao espaçamento que era no início. Aqui temos um exemplo do princípio de slow in e slow out. Esse é mais um dos princípios da animação onde consiste em que todo movimento começa lento, acelera e termina lento. Mas esse termo não se aplica sempre na animação japonesa. Como sabemos, a animação do Japão tem uma linguagem própria, e nem sempre se aplica aos princípios convencionais da Disney. Temos alguns exemplos de movimento onde começa com um espaçamento lento e termina um pouco mais rápido. Voltando para a análise da cena, temos um pouco desse princípio aplicado, porém acho que não funciona muito bem. Quando chegamos no meio do braço ou no meio da cena, parece que tem um corte bastante brusco, pois o Levi estava no antebraço e depois desse corte ele está no braço do Titã Irracional. E isso causa um pouco de estranheza quando assisto, principalmente porque antes do corte temos um espaçamento pequeno e com o corte parece que aumentou o espaçamento. Ficou um pouco confuso.
Voltando para a cena do Imai, veja como é diferente. O Levi percorre todo o braço do Titã Bestial e nessa cena da mapa isso não parece acontecer, devido a esse corte. Estou aqui também sendo bastante injusta com a comparação, pois sabemos que o Imai teve bastante prazo para trabalhar nessa cena. Se não me engano foram 3 meses, enquanto o animador da mapa não deve ter tido o mesmo prazo, o que também influencia muito no resultado final. Acho que também é possível que ajeite um pouco esse espaçamento na versão final para DVD. Como eles não tinham tanto prazo para trabalhar na cena, eles poderiam usar o mesmo ao seu favor. Às vezes, seria mais interessante eles usarem uma simplificação semelhante à que o próprio Imai usou na cena do Levi contra a Titã Fêmea, lá na primeira temporada. Claro, cada estúdio tem sua forma de trabalhar, mas assim não precisaria desenhar todo o frame o Levi, poupando o trabalho. Seria uma boa solução a ser estudada. Então vamos para a cena do Z, onde ele expressa totalmente sua indignação por não conseguir se livrar do Levi. Eu acho que nesse acting funciona bastante, principalmente no close onde mostra bem a sua expressão de indignação e está prestes a se transformar. Na cena anterior a esse close, vejo que tem um bug no braço do Zeke e eu acho que quando o Zeke gira o corpo poderia ter mais alguns frames. Ele gira de um frame para o outro e isso fica um pouco duro na movimentação, mas isso é um detalhe a se comentar, já que no geral eu acho que a animação está funcionando. Nas próximas cenas, Levi parece ganhar um pouco de altitude, enquanto o Bestial cai de pé. Uma cena que mostra muito bem o peso que o Bestial tem ao cair, utilizando de bastante pó ou fumaça quando ele tem o contato no chão para deixar isso claro. Gosto muito quando temos várias coisas em VFX para complementar a cena. Acho que super funciona com a proposta que os diretores queriam. Aqui vamos começar a ter um jogo de animação 2D com animação 3D. A primeira cena aqui é do Bestial segurando a cabeça do Titã com muita força. O Bestial é 3D e o Titã Irracional é 2D. Chego a essa conclusão porque as sombras do Bestial não se movem muito. Como é pintado na textura, então realmente não tem animação de sombra, como temos no 2D. Em alguns pontos, vemos que tem um pouco de animação das sombras, mas são detalhes. Por exemplo, nessa cena, veja a sombra das orelhas. Apesar de ser um acting animado no 3D, eles se preocuparam em fazer essa animação da sombra em específico. Essa cena, particularmente na parte onde a mão do Bestial segura o Titã Irracional, não dá para enxergar porque tem a fumaça na frente. Provavelmente isso acontece porque o Titã Bestial é 3D e está com a mão vazia e tiveram que compor com a fumaça na frente para termos a impressão de que ele está segurando o Titã Irracional. Esse jogo de fumaça tapando algumas coisas é muito comum, principalmente na parte onde tem algum contato físico, como nesse caso. Ou mesmo eles escolhem fazer a cena totalmente 2D ou totalmente 3D, justamente para não ter que compor esse contato que é muito complicado de se fazer. A próxima cena, por exemplo, é 2D, podendo ser bastante nítida que as sombras estão animadas, como eu já falei. Seria bem complicado fazer essa cena em específico funcionar se o Bestial fosse 3D e o Titã Irracional fosse 2D, justamente pelo contato físico, onde não teria uma forma eficiente da composição fazer um bom trabalho. Depois, uma cena que o Titã Bestial fica 3D é bem nítida. Eu acho que aqui o ponto de falha é a animação, junto com o ângulo da câmera que não ajudou muito. Assim como as 3 cenas seguintes, temos o mesmo ângulo. Minha opinião é que nesse tipo de cena seria melhor se fosse feito 2D, justamente pela câmera que está muito próxima e também a animação se aproximar mais da linguagem 2D, já que no 3D não conseguiram fazer isso de uma forma eficiente. Eu fiz um exemplo aqui, com os próprios frames da cena, tentando mostrar melhor o que eu quero dizer com a linguagem de animação 2D. Veja como seria um pouco melhor se tivessem as pausas e que quando o Bestial vira a cabeça tem um espaçamento mais igual, assim se aproximando um pouco mais do 2D. Eu acho que essa solução seria um pouco melhor, mas na verdade acho que as cenas deveriam ter sido animadas totalmente 2D para ser mais eficiente. Como numa das próximas cenas, onde o Titã Bestial vai arremessar parte do corpo do Titã Irracional. Essa cena funciona muito pelo fato da câmera ter um movimento e assim ajudando a animação a se aproximar mais do 2D. Acho que dessa forma a animação funcionaria muito melhor. Veja como são situações diferentes. Antes tínhamos uma cena num close onde a câmera não se movimenta muito, logo não funciona muito bem no 3D. E aqui onde a câmera tem grandes movimentos e não temos tantos closes, com uma animação com movimento mais rápido e terminando num slow motion.
Por exemplo, em lutas normalmente temos movimentos mais rápidos e momentos onde o espaçamento é um pouquinho menor, onde se cria um slow motion. Isso também traz uma linguagem bem peculiar para os animes. Temos esse recurso utilizado na primeira luta do Levi contra o Bestial, também encontramos em outros animes, como em Boruto, também temos em Mob e Dr. Stone, e também encontramos em outros animes, não são só esses. Mas veja como isso é um recurso bastante utilizado pelas animações japonesas. E que justamente quando eles simularam esse tipo de coisa, no 3D mesmo, a animação ficou muito boa. O resultado ficou melhor, justamente porque eles conseguiram absorver essa animação e reproduzir fielmente no 3D. Essa cena em específico tem algo bem curioso a se comentar. Por mais que no Twitter eu tenha dito que achava a ideia do outro animador melhor, também gosto dessa opção que foi feita. Nessa cena, apesar de não ser tão clara a força aplicada quanto na outra cena, ainda conseguimos enxergar isso de maneira mais sutil. Vou explicar por quê. Devagarinho o corpo do Titã vai se dividindo, enquanto chega no final se rompe. Tem uma força resultante que se torna bem condizente com a nossa realidade. Note também que quando o Titã irracional acaba de ser repartido, o Titã bestial tem um impulso para frente, também sendo um resultado da força que ele está aplicando. O que eu gosto mais da ideia no animatic que foi apresentado é que eu acho que mostra muito mais a nossa realidade. O bestial começa puxando ambas as pernas do Titã irracional, dá uma travada justamente que é onde ele está colocando mais força, então parte do corpo se rompe, e tem mais um pouco que está prestes a se romper também, e então acontece. Note que nessa opção não temos o impulso do bestial para frente, o que poderia adicionar e ia ficar ainda melhor. Depois disso, corta para o Levi com um looping normal, onde temos apenas o background se mexendo para dar a sensação de deslocamento. Veja que nessa segunda cena que separei aqui, o sangue do cabelo não se move. E por que isso acontece? Provavelmente esse sangue foi adicionado na composição por cima da animação, e assim não foi animado. Dá para animar sim na composição, mas é um trabalho que provavelmente o estúdio deve ter poupado para finalizar melhor as demais cenas. Essa cena aqui eu acho que a fumaça é feita com simulação, porque não está muito 2D e fica um pouco mais realista, entre aspas, e foge um pouco da linguagem que vimos em outros episódios, ou até mesmo nessa cena aqui que está em 2D. Como eles mesmos comentam na revista CG World, parte dessas fumaças são simuladas no 3D e depois finalizadas no 2D. Isso explica porque em algumas cenas as fumaças respondem tão bem ao movimento do corpo dos titãs. Em diversas cenas do primeiro episódio podemos ver claramente isso. Mesmo que fuja um pouco da linguagem, não acho que seja um problema, porque essa cena é muito rápida. Às vezes não é necessário ficar perdendo muito tempo para a finalização de uma cena. Mas daí vocês podem até se perguntar que, por falta de tempo, eles preferiram fazer dessa forma. Realmente pode ser um recurso que eles preferiram utilizar na hora justamente por não ter tempo de finalizar. Mas isso propriamente só os funcionários da MAPPA sabem. Às vezes eles apenas poderiam ter reutilizado as fumaças de outras cenas, como dessa aqui mesmo, que eu acho que encaixaria muito bem. Aqui temos um belo exemplo que ilustra novamente o que disse antes. Veja a diferença da animação dessas duas cenas. A primeira é um pouco diferente. A animação entrega o 3D, e isso torna um pouco estranho, justamente pela posição da câmera e a linguagem da animação. Na segunda cena, como o bestial se move mais rápido e temos um jogo de câmera melhor, é menos perceptível que o bestial é feito em 3D, exatamente como eu disse antes. No outro vídeo não acabei comentando sobre o rig, justamente para fazer nesse. Na animação tradicional isso não existe. Provavelmente poucos devem ter ouvido a palavra rigging ou rig. É uma técnica muito utilizada na animação 3D e na animação cutout. Mas o que seria um rig de um personagem? Rig é praticamente o esqueleto do personagem, simulando uma estrutura de um corpo real. Um profissional de rigging é quem adiciona essas articulações e estruturas que vão servir de controle para que um personagem se movimente. E quem dá esse movimento é o animador. Essa técnica pode ser aplicada à deformação de diversos objetos, não só de personagens. Depois desse comentário sobre rigging, a gente vai para as cenas dos troncos caindo, que são apenas PNG animado para que caia em direção ao bestial. Acho que é uma decisão mais inteligente e rápida de resolução que o estúdio tomou. Não sei se já comentei antes, mas em diversas vezes é necessário serem tomadas decisões rápidas, justamente para que o profissional de composição não perca tanto tempo numa cena só. Isso não quer dizer que o profissional é ruim, pelo contrário, trazer esse tipo de opção para uma forma rápida requer um tanto de experiência também. Na próxima cena a gente vê o Levi caindo em direção ao bestial.
Essa cena particularmente eu acho ela muito boa. Dá pra ver a dimensão do local, a altura que o Levi se encontra, além de que é um bom enquadramento de câmera. Talvez adicionando um looping de movimento nas pernas e nas lâminas teria ficado um pouco melhor na cena. Mas essa é a minha opinião, apenas para melhorar. Eu gosto muito dessa cena do Levi caindo. Para mim ela está muito boa também. Aqui vemos que tiveram bastante cuidado para animar e que perderam um certo tempo nessa cena. Gosto bastante do timing que adicionaram, além do Levi girando para desviar dos pedaços do Titã que foi arremessado. Aqui vemos novamente que é o background que se move ao contrário do movimento do Levi, e isso que dá a sensação que ele está se movendo para baixo. Então a câmera desce junto e vai para baixo do Levi para acompanhá-lo de frente, e logo trocando para o foco nos lanças-trovão. Veja como é legal quando o foco da câmera fica nos lança-trovão. Apenas o fogo tem mais destaque. O restante da cena fica bem escura. Isso pode ser devido ao pessoal da composição querer simular algo mais real, parecido com o que uma câmera capturaria, devido à exposição da luz, nesse caso a luz do VFX. Nessa cena tem um zoom out rapidinho para dar um pouco mais de dramaticidade na cena. Além disso, é muito bonita essa forma que a mapa representou seus shifters dentro dos titãs. Um vermelho bem vivo, que se repararmos em muita cena no fundo é pulsante também. Nessas duas próximas cenas o que temos praticamente é a animação de VFX, que nessa temporada de Attack on Titan está muito boa. Temos a própria abertura como exemplo. Veja como está muito bem ambientado. As cores do fogo estão impactando muito bem no rosto e no corpo do bestial. Nessa cena, por exemplo, o rosto dele fica bem escuro na parte da frente, o que dá a entender que está em outra perspectiva. Então a parte de trás, onde está mais exposto ao fogo, fica um pouco mais claro. E o rosto do bestial que está pela frente e não está muito exposto ao fogo, fica mais escuro. Temos algo semelhante onde a câmera está de baixo para cima com o Levi e o bestial. Como a parte que vemos do Levi está menos exposta à claridade do fogo, o corpo dele fica bem mais escuro. Se nessa parte onde a gente enxerga estivesse mais exposto ao fogo, deveria ser ao contrário. Ficaria mais claro como vemos na parte de trás da cabeça do bestial. Note também que essas duas cenas têm um câmera shake bastante presente, o que é devido justamente à situação toda que está acontecendo. Então, depois dessa explosão, temos o Zeke sendo arremessado. O espaçamento dessa cena está muito bom. Um espaçamento bem semelhante ao que vemos quando o bestial cai de pé no chão. Note que no pico mais alto, onde o Zeke se encontra, ele está mais lento porque está ganhando a altitude. E quando começa a cair, a velocidade vai aumentando. Então, esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido dessa análise, que foi bastante trabalhosa de ser feita. Se curtiu, deixa o like, compartilhe esse vídeo. Se puder, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as análises que eu faço. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa batalha. Acha que foi bom? Não gosta do CGI? Acha que a mapa foi totalmente prejudicada pelo prazo que teve? Comenta aqui embaixo o que você acha. Futuramente eu ainda pretendo fazer uma análise das animações de Jujutsu Kaisen e também alguns outros aspectos mesmo de composição. Então espero todos vocês até lá. Tchau!